Brasil, infelizmente, para mim, infelizmente, é muito comum. Né? Não é uma característica de Veranópolis, não é uma característica de São Paulo, é uma característica, acho, do Brasil mesmo, onde as pessoas elas não valorizam essa cultura antiga, o antigo, elas não preservam e acabam sobrepondo sempre com coisas novas, e com isso uma parte muito importante da história se apaga, né? Ela vira só lembrança. Eu sou nascida em Veranópolis, vivi aqui até os meus 7 anos, fui para Porto Alegre e depois, já adulta, com 38 anos, eu fui morar em São Paulo. E lá eu conheci o Sérgio e começou nessa história. Eu já tinha uma casa em São Paulo, a gente morava nessa casa, já era uma casa bem particular, e a gente pensou em uma casa no campo, uma casa fora de São Paulo, numa região de montanhas ou numa região rural. Na época a gente estava com um cliente em Gramado, então a gente vinha muito para o sul. Começamos a pesquisar terras por aqui. A gente tinha algumas premissas do que a gente queria, né? Uma delas era uma casa de madeira antiga. Tinha uma listinha de várias coisas que a gente queria. Uma delas era que a casa fosse antiga. Uma obrigatoriedade da casa ser antiga, de preferência de madeira. E aí, num belo dia, a Nicole me perguntou o que eu acharia de Veranópolis. E eu estava esperando, na verdade, ela me perguntar isso, porque era a terra natal dela e para mim fazia muito sentido a gente ter uma morada na cidade natal de cada um. Então a gente poder ter essa experiência de viver em Veranópolis, onde é a terra natal dela, e ter a experiência de viver em São Paulo, onde é a minha terra natal. Num primeiro momento alugou um sítio aqui em Veranópolis para experimentar um pouco. A Nicole estava, acho que, com dúvidas se eu aguentaria morar em uma cidade de 25 mil habitantes. Então a gente alugou um sítio. Eu, do meu lado, tinha certeza de que eu iria aguentar. Um paulista cansado de São Paulo, então, né? A gente demorou em torno de uns 6 meses para achar um terreno que tivesse essa lista, que era uma casa de madeira, que tinha que ter um rio, que morava uma pequena floresta de araucárias. Uma lista bem complexa para encontrar tudo. Uma lista quase que impossível de se encontrar. Então, a primeira visita foi para entender como ela era e tal. E o que nós poderíamos fazer nessa casa para ela ficar habitável. E aí a gente resolveu, de todo modo, antes de fazer qualquer reforma, vir para casa e morar nela para entender o que ela precisava e o que nós precisávamos, e se não era uma coisa da nossa cabeça arquitetônica de já pensar numa reforma. A gente não estava meio que importando uma maneira de viver para um lugar que não tivesse essa necessidade. Então, nos primeiros meses, a gente ainda pensou em fazer algumas reformas. Aí uma hora a gente falou, a gente já tinha entre nós esse carinho por casas mais antigas e não querer reformá-las, porque para nós a gente entende que o tempo impregnado nos materiais é algo muito importante, né? Essa casa ela acaba virando tipo uma entidade, uma senhora de quase 100 anos. Quando a gente comprou a casa, a gente ficou sabendo que tinha um outro interessado que ia desmanchar e transformá-la num monte de lenha. E aí a gente ficou pensando que para nós isso é quase como se, é como apagar uma parte da história que a gente sabe que na época que essa casa foi construída era muito doloroso, né? Era uma época muito dolorosa para os imigrantes, era uma época sem luz, sem conforto, não tinha calor. Era uma vida muito dura, e a gente sabe que acaba sendo um símbolo dessa época, né? Essas casas, elas são momentos de muita dor. Mas a gente entende que hoje, até mesmo com a tecnologia na arquitetura, a gente consegue habitar essas casas com mais conforto, sem descaracterizar. E eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que esse é o diálogo que a gente tem com a casa para entender o que ela realmente precisa, o que nós realmente precisamos e o que minimamente a gente consegue fazer nesse ser, que é essa casa, para que a gente consiga viver harmonicamente. No Brasil, infelizmente, para mim, infelizmente, é muito comum. Né? Não é uma característica de Veranópolis, não é uma característica de São Paulo, é uma característica, acho que do Brasil mesmo, onde as pessoas elas não valorizam essa cultura antiga, o antigo, elas não preservam e acabam sobrepondo sempre com coisas novas, e com isso uma parte
muito importante da história se apaga, né? Ela vira só lembrança. Bom, eu sou arquiteta, eu tenho mestrado em design com foco em patrimônio e território, então eu tenho uma pesquisa já tem mais de 15 anos nessa área. Eu sou formado em desenho industrial, porém, meu começo de carreira, aí, os 15 primeiros anos, teve muito ligado à arquitetura e já quando, né, fazia esses projetos de casa, lojas, né, o que fosse, existia um olhar para esse tipo de, né, já existia uma atitude em direção a esse lugar, né? Então, ou seja, quando a gente entrava em uma casa e via um pedaço de uma parede descascada, a gente achava aquilo interessante. Quando eu tinha um piso antigo e desse para aproveitar, então já tinha um olhar para tentar preservar e pôr valor agregado a essas coisas antigas, onde algumas pessoas já não viam mais valor. A gente passava nas casas antigas e os dois, nossa, olha aquela casa que linda, daquele jeito. Caindo aos pedaços. Caindo aos pedaços. A gente podia fazer um escritório, podia fazer uma loja, podia morar, e esse moinho, dava para morar nesse moinho. Então foi uma coisa que não foi, né, acho que a gente se complementou, um ensinando mais coisa para o outro, mas era uma paixão e um carinho que já vinham, que os dois já traziam. A gente começou a fazer esse percurso São Paulo, Rio Grande do Sul durante a pandemia. Aí a gente optou por vir de carro, né? Porque uma porque era pandemia e a outra porque a gente tinha um cachorrinho pequeno que já era um senhor e para viajar de avião ia ser muito ruim. Então a gente começou a vir de carro. A gente gostou de fazer esse percurso de carro. A gente gosta de viajar de carro, então foi interessante, apesar de ser uma viagem longa. Então as viagens são feitas de carro, né? A gente vai e volta de carro. São Paulo é um vórtice que te engole ali, então você chega em São Paulo e é reunião, é um café, um almoço, é mais reunião, é trabalho. Então é uma cidade que, se você não presta atenção, você vai sendo um pouco engolido, né? Consumido ali pela cidade. Tem semanas que a gente passa praticamente sem ver ninguém aqui. E o barulho é o barulho do rio, os passarinhos, essa vida mais tranquila. Ao mesmo tempo, aqui a gente tem muito trabalho, porque a gente faz absolutamente tudo. Não tem teleentrega para trazer comida. Então, é almoço, jantar, é limpar a casa, é organizar o terreno em volta. Então, a gente optou por ter uma vida muito autônoma aqui. Por isso também ela é uma vida mais simples, é dentro daquilo que a gente consegue fazer, né? E em compensação, São Paulo é aquele mundaréu de gente, aquele barulho, luz, aquilo que o Sérgio falou. Que qualquer coisa que você quiser, você terceiriza. Exato. Então, à meia-noite, se eu tiver fome, eu posso pedir uma comida. E isso é curioso, é muito interessante viver assim, porque o cérebro ele vai criando outros caminhos, né? Então, não é sempre a mesma vida. Ir para São Paulo é um choque. Mais do que vir para cá. Os barulhos aqui, né, os sons aqui, eles são sons naturais sempre. É isso que a Nicole falou, é o vento, é a folha, é o passarinho, é o cachorro, é o rio. E em São Paulo, quando você chega, você é deparado assim para uma cidade cinza, é desde o morador de rua, do motoboy, do Fusca, da Ferrari, do Porsche, do ônibus, da peru escolar, é um excesso de informações, né? Shoppings, prédios, asfalto, farol, um excesso, assim, né? Você é bombardeado por esse excesso de informação. Então, ir para São Paulo é sempre um choque. A nossa maneira de se vestir se modificou desde que a gente está aqui. Ela foi ficando em tons mais... Embora hoje não, mas assim, elas foram ficando em tons mais parecidos com os tons que a gente enxerga em volta. O trabalho foi tendo mais essa proximidade mesmo, de algo mais natural. Bom, eu sou colunista da Casa Vogue, eu tenho uma coluna que eu criei durante a pandemia que se chama Cultura Feita à Mão. Então eu já tenho uma relação estreita com a Casa Vogue há algum tempo, acho que o nosso trabalho, principalmente durante a pandemia, que foi o início do nosso trabalho, a gente teve a oportunidade de lançar algumas coleções online pela Casa Vogue, né? Porque não tinha mais acontecimentos físicos, então a gente aproveitou isso. E a mídia ela é mais próxima, porque o nosso trabalho ele acaba sendo mais conhecido fora daqui, né? Então a gente já tem essa relação, mas a Casa Vogue vinha dessa relação, eles
Eles nos conhecem, eles sabem a forma como a gente pensa. Ano passado, durante a Semana de Design de São Paulo, a gente recebeu o diretor num dos eventos que a gente estava fazendo e contamos para ele esse segredo, porque até então a gente não tinha postado absolutamente nada da casa, né? A gente não queria mesmo, a gente não queria mostrar, porque, né, enfim, acaba sendo, né, você acaba abrindo tua casa para muita gente, então a gente não queria, a gente queria um pouco a privacidade dessa casa, desse lugar que era nosso. Então a gente contou para algumas pessoas, contou pro Guilherme Amoroso, que é o diretor da redação, e explicou para ele o porquê que a gente estava nessa casa, o porquê que a gente tinha escolhido esse lugar, todos os motivos disso. E ele na época falou, puta, essa história é ótima, vamos contar essa história, vamos esperar uma oportunidade bacana para contar isso e vamos contar essa história. Passou um pouco menos de um ano, a gente fez uma exposição em São Paulo que a Casa Vogue também divulgou e a gente retomou o assunto da casa e falou para ele, puta, Guilherme, a gente tem aquela casa, a gente ainda não divulgou, a gente não quer divulgar, vamos conversar a respeito. E ele falou, puta, ótimo, porque a edição de junho vai ser sobre refúgios e acredito que essa casa encaixe muito bem na revista. Daí a gente marcou com o Guilherme para tomar um café para conversar a respeito da casa e a gente comentou com ele, falou assim, olha, Guilherme, ele gostou muito da história. E a gente falou assim, ó, a gente não divulgou isso nesses 2 anos que a gente está lá, a gente tem interesse, mas, puta, a gente, assim, para nós é interesse que seja uma capa, porque a gente está guardando isso com muito carinho. Essa casa foi toda serrada à mão. Uma das pessoas que era criança, na época que ela foi construída, passou aqui e contou, eu ajudei a serrar e tal, então tem uma diferença muito tocante, assim, apresentar essa casa nesse meio de outras casas, né? E aí são algumas histórias que a gente sabe que ela foi serrada à mão na beira do rio e as madeiras foram trazidas aqui. A gente sabe que era um casal que morava aqui e os filhos dormiam no sótão da casa, então as crianças dormiam em cima. E um dos senhores que tinha acho que 14 anos quando construíram, esteve aqui um dia e contou, eu ajudei a construir e tal. Então a gente não sabe muita coisa, muitas histórias, mas a gente sabe que é uma casa que as pessoas da comunidade têm muito carinho e muitas delas já vieram aqui e conheciam o dono da casa, então... E histórias que a gente vai ouvindo, né? Então, era uma das poucas casas que tinha luz elétrica na época, porque ele tinha uma usininha hidrelétrica ali embaixo no rio, que ele puxava a energia através de um dínamo. Ele era carpinteiro. Ele tinha uma roda de boi que girava para moer milho, essas coisas ali onde hoje é uma mangueira. Então, algumas coisas que a gente acaba escutando das pessoas da região mesmo que nos contam. O Sérgio é um cara que não é daqui e a notícia, quando se soube que a casa tinha sido vendida para um paulista. E aí já, né? Então, já causa uma surpresa e uma desconfiança, é lógico, né? Nós estamos falando de uma comunidade aí que tem não sei quantas pessoas, mas não chega a 500 pessoas, não chega a 200 pessoas, eu acho. E causaria em mim também. E hoje aqui, depois de 2 anos, se um terreno vizinho fosse comprado por alguém de qualquer lugar, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, do Ceará, eu ia também falar, quem é esse forasteiro? O que vai acontecer aí? E o que um paulista natural de São Paulo, da capital, vem fazer aqui na colônia. Na colônia em Veranópolis, o cara não está nem na cidade, viu? Ao longo desses 2 anos, a gente foi, acho que, conquistando os vizinhos. Eles foram vendo que a gente não ia construir uma casa de 600 metros quadrados de material, fazer uma piscina, uma quadra poliesportiva, desviar o curso do rio e construir uma represa. Eles estão vendo que a gente queria, na verdade, manter aquela história até mais do que eles próprios. A gente hoje se sente cuidado pelas pessoas, a gente se sente parte dessa comunidade mesmo. Da Pompeia, com orgulho de ser daqui, né? Sim.